começar a nossa primeira semana da retenção de clientes, aqui do nosso time de parceiros da Resultados Digitais. Então, eu aqui, o Marcos, sou o Farmer, sou Account Manager da RD, converso com muitos dos parceiros que estão na nossa base hoje, e a Aline também, né? Te apresenta, Aline, não vou te apresentar, sim, você. Com certeza. Eu sou a Aline, eu sou gerente de sucesso aqui da área de partners, né? E a gente está aqui junto para apresentar esse webinar hoje, para falar um pouquinho sobre como a importância da venda na retenção de clientes, né? A gente costuma brincar aqui na RD que quando a gente faz uma venda desalinhada e a gente perde um cliente, é como se a gente estivesse enchendo um balde de água com furo embaixo. Nada adianta eu botar água por cima se a água vai escorrer por baixo, né? Então, hoje a gente vai levantar, né, nesse primeiro webinar dessa série de 5, qual a importância e como o comercial, como o departamento comercial da agência pode ajudar nesse processo de retenção dos clientes. Como é que a gente pode fazer com que os clientes fiquem mais tempo com a gente? Aline, tu quer repassar a agenda do dia para o pessoal? Vamos passar a agenda do dia aqui para o pessoal. Então, a gente já sabe que a retenção vai começar dentro da proposta comercial, né? Então, a gente vai trazer alguns tópicos para vocês, que seria a retenção e rentabilidade, os benefícios da retenção, todos pelo sucesso do cliente, né? Como todos podem ficar unidos para entregar o sucesso, um pouco de perfil do cliente, briefing de projeto, nem oversell, nem undersell, alinhamento de expectativas e as ferramentas, né? Como fazer. Então, aqui vamos começar um pouquinho da retenção na prospecção comercial. Então, assim, a primeira coisa é que adquirir um novo cliente, ele pode custar até 7 vezes mais do que manter um cliente que você já tem. Então, no caso, assim, quem falou essa frase foi Philip Kotler, né, que a gente sabe é o papa do marketing, né? Então, assim, por que isso faz sentido? Porque o custo de aquisição envolve muito mais que apenas a equipe comercial de marketing, né, que você está despendendo de dentro da sua agência, equipe de vendas, as reuniões, as elaborações de proposta, todo esse tempo que vai sendo tomado para poder adquirir um novo cliente, né? E assim, depois que o cliente está dentro da casa, é muito mais fácil fazer a renovação do contrato, porque você já tem um relacionamento e uma entrega de sucesso. Então, para conquistar um novo cliente, além da questão toda de financeira, né, que você vai, e de tempo que você vai ter que colocar de energia para esse novo cliente, quando você já tem um cliente na casa, você já tem um relacionamento, você já tem um grau de confiança bem interessante, né? Que você também vai provando sucesso ao longo de todo o projeto, fazendo com que o cliente fique dentro da casa, né? E um cliente insatisfeito ao romper o contrato, ele não se torna um promotor do seu trabalho, pelo contrário, muitas vezes ele pode se tornar um detrator, né? E isso não é uma questão só também da tua agência, da tua empresa, mas também dentro de um ecossistema, né? Então, por isso que é importante a gente sempre ter um cliente satisfeito, porque a gente sabe que por mais que a gente invista em inbound marketing, a gente faça o trabalho para gerar novos negócios para a agência, é importante que esse cliente também se torne um promotor do teu trabalho, né, falando para outros clientes, trabalhando com também a indicação, porque a gente sabe que é um canal muito importante para trazer novos clientes, né? Sabe, Aline, que eu falou agora uma coisa, eu estava pensando, né? Muitas vezes a gente tem um bom motor de vendas, a gente tem um bom time de vendas, que faz uma força enorme para trazer novos clientes. E quando a gente acaba perdendo esses clientes, a gente acaba tendo que fazer com que esse motor force mais a barra ainda. Com certeza. Traz mais cliente ainda. O que acaba fazendo uma maior queima de recursos. Ou seja, a gente gasta tempo, a gente gasta pessoas, a gente gasta uma série de coisas que são valiosas para a agência para poder fazer com que a roda continue andando. Sim. Enquanto a gente podia olhar de maneira diferente do que está sugerindo agora, né? Com certeza. Então, eu vou trazer aqui para vocês também o conceito do papel do gerente de sucesso na agência, né? Então, assim, tem uma frase que a gente sempre fala que é o cachorro com 2 donos morre de fome, né? Então, ou seja, um sempre acha que está tratando o cachorro, o outro também achou e o cachorro está morrendo de fome ali no final. Então, é importante a gente ter uma pessoa que seja responsável por gerenciar as atividades dos projetos dos clientes, né? Então, saber como é que está sendo desenvolvido o projeto, quem são as pessoas que estão envolvidas na entrega de sucesso desse projeto, está administrando isso, tanto reportando até ao dono, ao sócio da agência, quanto também reportando ao cliente, então fazendo essa ponte, né? E essa pessoa ela tem que ter muito ownership, ela tem que estar sempre atenta às entregas dos envolvidos no projeto e acompanhar esse andamento, né? Então, se você perguntar para essa pessoa em que pé que está, quais são os resultados que estão sendo entregues, o que está sendo acompanhado, o que está fazendo, quais são as próximas campanhas a serem feitas, essa pessoa ela tem que estar ciente como um todo, né? Inclusive também quando tiver algum problema, ou por que não está realmente acontecendo sucesso, né? Então, essa pessoa vai estar incumbida desse papel. E essa pessoa também, ela vai ter um alinhamento constante com o cliente.
Então, uma das coisas que a gente entende, assim, como cruciais e sugere muito para os parceiros, se bate bastante na tecla, é em relação à questão da comunicação com o cliente. Então, assim, muitos, às vezes, começam o projeto, né, vão tocando e não estão dando aquele follow-up. E o follow-up é importantíssimo, né? Independente de que se a gente conseguiu atingir aquele primeiro sucesso ou não, é importante que o cliente sempre esteja alinhado com o que está sendo feito, né? Quais são as entregas, né? Ou, por exemplo, se a gente prometeu algo e não conseguiu integrar, por que a gente não está conseguindo entregar? Então, esse alinhamento, com certeza, é fundamental para que a gente tenha um sucesso dentro do projeto. Então, vamos lá. Aqui, perdão. Uma marca é definida... Opa, perdão. Então, o papel de todos os colaboradores dentro da agência. Então, muitas vezes a gente fala, tá tudo na mão do CS, né? O CS sabe o que está acontecendo, quando, na verdade, a entrega de sucesso, ela tem que ser feita por todos os colaboradores, né? Então, assim, não adianta a gente ter de repente, alguém que está trabalhando todo o desenvolvimento de design gráfico que não está realmente preocupado com o que o cliente quer lá na ponta, né? O CS também vai ajudar muito a transmitir isso para toda a equipe, mas é importante que está todo mundo engajado dentro de um projeto de sucesso, né? E saber o quanto é importante o papel dele para atingimento do sucesso. Então, a gente sabe que um redator que escreve um conteúdo de qualidade, pensado na persona do seu cliente, o quanto isso realmente impacta lá na ponta, né? A mesma coisa, né? Um designer que vai fazer aí um layout bacana, que tem a ver também com o que a persona do seu cliente quer, isso realmente vai fazer toda a diferença, né? E quando a gente fala de experiência de cliente, a gente está falando da jornada do cliente e de como ele interage com os pontos de contato da empresa. Muitas vezes, né, o cliente vai visitar a sua agência, vai ter um contato, às vezes, com uma equipe multidisciplinar, não apenas com um gerente de projetos ou um CS, e aí ele vai ver muito de como essa equipe se relaciona e de que essa equipe está passando para ele, né? Então, é importante que qualquer ponto de contato que esse teu cliente tenha com a agência, ele tenha um ponto de contato que seja de sucesso, que seja um ponto de contato que ele se sinta, enfim, confiante, né, de que todos estão trabalhando juntos na mesma direção. E aqui eu trouxe para vocês uma frase, né, que uma marca é definida pela experiência do cliente. E a experiência é entregue pelos seus colaboradores, né? Então, de nada a gente fazer toda uma ação de marketing super bacana, Marcos, se a gente não está também, tem um relacionamento de qualidade com esse cliente, né? A gente está mostrando isso verdadeiramente pelas pessoas que estão envolvidas, né? Porque a gente sabe que, ao final, o relacionamento ele é extremamente importante. Bom, gente, já que nós estamos falando aqui um pouquinho, né, sobre retenção, como é que o comercial pode ajudar nesse processo de retenção na agência, né? Essa é uma pergunta muito interessante, né, Aline? Porque antigamente o que se pensava, né? Vendedor tem que vender. Está respirando, tem dinheiro para pagar? Vende. E hoje a gente sabe que isso não é uma realidade. Para muitos negócios, sim, isso até pode fazer um sentido e pode ser até interessante pensar dessa maneira. Mas quando a gente fala em negócios de receita recorrente, como é um negócio de agência, por exemplo, a gente tem que pensar que retenção é rentabilidade. Então, quanto mais tempo eu conseguir manter o cliente dentro da minha agência, mais dinheiro esse cliente está deixando no meu caixa. Outra coisa que a gente costuma pensar bastante quando a gente conversa lá em cima no nosso departamento de Farmer, né, muitas vezes a gente gasta muito recurso quando a gente entra um cliente novo na parte de onboarding. Sim. Ou seja, preparando planejamento de palavra-chave, planejamento de conteúdo, todos os planejamentos que envolvem o projeto, a gente gasta muito recurso nesse momento. Se o cliente fica pouco tempo, eu não tenho rentabilidade. Sim. Todo o dinheiro que entrou, eu gastei no projeto. Agora, se o cliente fica 1 ano, 2 anos, 3 anos comigo, e a gente fazendo renovações consequentes do nosso contrato com o cliente, é óbvio que no início eu vou gastar mais dinheiro, porque eu tenho que fazer todo esse planejamento, mas nas fases consequentes, que a gente chama de ongoing do projeto, o cliente vai começar a deixar mais rentabilidade. Porque eu consigo diluir esse dinheiro, esse investimento que eu fiz, e começo a ter mais rentabilidade, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês agora é: como o comercial pode ajudar na retenção de clientes? Como que pode ajudar, ele sabe, não? Ai, vamos ver agora? Vamos lá. Com certeza, pode ajudar e muito. Bom, o primeiro passo que eu queria compartilhar com vocês é que a gente tem que desenhar um ICP da agência, né? O que seria esse ICP? A gente tem que pensar que nós temos um cliente que é o cliente ideal, né? Existem várias maneiras de a gente desenhar esse ICP.
Uma delas, por exemplo, é olhar para a nossa carteira. Bom, eu sou uma agência, eu tenho aqui 10 clientes na minha carteira de clientes. Qual é o melhor cliente que eu tenho? Qual é o segmento desse melhor cliente? Qual é o porte desse cliente? Quantos funcionários ele tem? Quais são os recursos que ele tem que fazem diferença entre ele e um cliente que não é tão bom assim, ou que atrapalha o meu projeto? Então, essas perguntas, esses questionamentos é que a gente vai começar a entender. Daqui a pouco a gente vai começar a perceber que um cliente que tem um perfil padrão, que é o perfil ideal, que é o ICP, Ideal Customer Profile, né, o perfil ideal do meu cliente, esse cliente que tem o perfil ideal e eu trago ele para dentro da minha agência, ele tem muito mais tempo de vida comigo. Ele tem uma vida muito mais prolongada dentro do meu projeto e eu consigo rentabilizar ele muito mais. Eu queria compartilhar um pouquinho com o pessoal, vamos compartilhar aqui um pouquinho sobre o que é o ICP, né? O que é esse ICP? O ICP é, como eu acabei de falar, o perfil ideal de cliente. Toda vez que a gente vai trabalhar essa prospecção de clientes novos, a gente tem que ter isso em mente, né? O ICP, ou Ideal Customer Profile, é uma descrição que resume o seu melhor cliente, aquele que se identifica com o seu negócio, é engajado, entende o uso do seu produto ou serviço, né? Tem constância de uso e suas necessidades são supridas com bons resultados. Então, se a gente tem um desenho de um cliente ideal, fica muito mais fácil. Ele entende a minha entrega de valor. Ele entende que o que eu estou fazendo por ele é muito importante, que o meu trabalho é um trabalho que vai impactar nos resultados dele. Agora, se eu tenho um cliente que enxerga o meu trabalho como custo, como preço e não como valor, esse cliente provavelmente não é o meu cliente ideal e é um cliente que vai dar problema logo ali na frente. Marcos, posso contribuir aqui? Por favor. Nesse caso, então, acho que até a gente pode entender que muitas vezes aquele cliente também que só quer o serviço da agência, quando na verdade a agência está entregando o resultado, né? Exatamente. Então, isso tem que estar bem alinhado para ele não achar que ele está só recebendo serviço e sim resultado, né? Vale, inclusive, um questionamento, Aline. Se o teu cliente, ele está vendo em ti uma agência de resultado, ou ele está vendo em ti uma agência que faz um blog post para ele, que faz Facebook para ele, entrega o serviço, que entrega somente o entregável, o papel, o palpável, a mão de obra. Então, esse é um questionamento que vale muito a gente fazer, até porque se a gente analisar que a gente só está entregando os entregáveis, talvez nosso cliente não está vendo valor no nosso trabalho. Talvez nosso cliente está vendo apenas um papel, uma troca de serviços, né? E ele está sendo visto muito mais, às vezes, só como um fornecedor e não como um parceiro, quando ele realmente tem que ser um parceiro do seu cliente. Exatamente. Para a gente começar a desenhar o nosso ICP, né, a gente tem alguns questionamentos. Que tipo de empresa é o seu cliente dos sonhos? Você pode questionar agora, pensa um pouquinho. Eu tenho alguns parceiros que eu atendo, ali também deve ter alguns parceiros que ela também atende, que tem claramente qual é o perfil desse cliente. Qual é o tipo de empresa? Se é de software, se é indústria, se é de serviço, se é de varejo, se é e-commerce. Qual é o cliente que a tua agência consegue entregar mais valor? Muitas vezes as tuas experiências como agência, como produtor de resultados, digamos assim, né, tem mais fit com um tipo de negócio. E quem seria o melhor cliente para você vender? Quem é? Olha para a tua base agora. Eu tenho 10 clientes aqui. Quais desses clientes aqui que são os melhores, tanto em tipo de negócio, como em questão de afinidade para tu vender para eles? Se a gente for falar de criação de ICP para agência, a gente tem que pensar nos dados de uma empresa, né? Obviamente que muitas vezes a gente, dependendo do negócio, a gente vai pensar em outros dados, né? Se fosse, por exemplo, não é agência, vamos criar aqui uma empresa de varejo, eu tenho que pensar, né, no perfil de uma pessoa, e não no perfil de uma empresa. Agora, quando eu trato de um ICP para uma agência, ou seja, uma agência que vende para outras empresas, outros CNPJs, né, a gente tem que pensar em alguns dados como segmento de atuação, porte da empresa, quantos funcionários essa empresa tem que ter? É o mínimo. Localização da empresa. Eu trabalho aqui em Florianópolis e eu vou atender as empresas aqui de Santa Catarina, ou da região sul do Brasil, ou do Brasil inteiro, ou da América Latina, depende do teu potencial de atendimento, obviamente, né? Estrutura da equipe. Essa empresa tem que ter um funcionário de marketing, ou pelo menos uma pessoa que se dedique ao marketing 8 horas por dia, 8 horas por semana, perdão, né? E qual é o ticket médio dela? Esses aqui são alguns dados que são bem relevantes. Obviamente que a gente pode trabalhar cada vez mais um detalhamento mais aprofundado, pode, né? Mas se a gente tiver alguns dados básicos, alguns critérios básicos para poder entender, a gente vai conseguir ter um direcionamento muito maior. Eu sei que algumas pessoas, na hora de se inscrever para o webinar, até comentaram que tem uma certa dificuldade com a prospecção, né? E isso aqui ajuda muito. E quando a gente delimita o número de empresas que a gente vai prospectar, a gente tem um foco diferente. A gente consegue saber, eu vou trabalhar agora com empresas de software. Então, eu vou procurar empresas de software que tenham pelo menos 3 funcionários, que estejam localizadas em Santa Catarina, sendo um exemplo aqui de Florianópolis, por exemplo, né? Que tenham na equipe pelo menos uma pessoa que responda para o marketing 8 horas por semana, porque, querendo ou não, uma empresa que não tem ninguém do marketing, é o que a gente falou.
é um cachorro que tem muitos donos, não tem dono nenhum, morre de fome. Então, para a gente poder deliberar essas demandas da agência para os clientes, é importante que esse cliente tenha alguém que se dedique ao marketing pelo menos um período do tempo. E ticket médio. Bom, eu só vou trabalhar com empresas que têm um ticket médio acima de R$1.000. Ou que tenham um ticket médio de recorrência. Né? Pode ser um software, no caso especificamente, pode ser SaaS. Né? Então, esse tipo de situação que a gente tem que delimitar. Quando tu delimita, tu começa a ter um foco. Muita gente diz, eu trabalho com tudo que é cliente. Né? E aí acaba trabalhando com nenhum. Porque tu não tem expertise, tu não tem força de prospecção, tu não tem foco na prospecção. Uma coisa que é interessante de analisar também, eu trabalho com algumas agências ali que são segmentadas. Sim. Tem um segmento específico e focado naquele segmento. Sabe uma das vantagens que eu vejo nisso? A replicação processual do projeto. Justamente. Tu deve ser muito mais que eu ia trazer esse ponto, eu acho bem importante, porque você não tem mais que ter uma curva de aprendizado muito grande sobre aquele segmento do cliente, né? Então, por exemplo, você trabalha com segmento imobiliário, mas daqui a pouco você vai pegar alguém que trabalha com equipamentos médicos, né? São duas coisas bastante diferentes. Então, até, por exemplo, a tua equipe, especialmente de conteúdo, aprender, por exemplo, sobre o universo de equipamentos médicos, né? De como é que essa persona, ele tem uma curva de aprendizado diferente normalmente, quando trabalha com clientes de mesmo segmento, já entende mais o negócio, sabe quais são as principais dores, né? Isso ajuda bastante, com certeza, a ter um projeto mais ágil, um projeto mais consistente, né? Uma outra questão que às vezes me perguntam, Marcos, mas digamos que eu decidi trabalhar com um nicho de software, só vou trabalhar com software. Uma empresa não vai se sentir ofendida porque eu trabalho com outro concorrente dele? Não, pelo contrário, vai criar uma autoridade nesse mercado. Tu vai se transformar na autoridade máxima do marketing para software, ou na autoridade máxima do marketing para imobiliária, para saúde, enfim, para o segmento que tu decidir trabalhar. Então, isso te ajuda em muitos fatores nesse sentido. Né? Claro que, obviamente, às vezes pode surgir uma objeção ou outra, mas, sinceramente, se fosse eu contratando, eu preferia contratar um especialista em coração, com certeza, né, do que contratar um médico clínico geral para tratar meu problema de coração. Né? Então, a gente tem essas vantagens aí. Eu queria compartilhar com vocês um exemplo de perfil ideal de cliente, né? Como é que a gente poderia traçar, né? Com base naqueles dados que eu falei antes ali, para a gente dar uma olhadinha, por exemplo, podia ser uma empresa de software com mais de 50 funcionários, localizada na região sul do país, com pelo menos um profissional dedicado a marketing e com ticket médio de 5 mil. Isso já é um bom delimitador. Aqui eu tenho uma série de coisas que eu posso trabalhar. E esse perfil ali, é uma coisa que é legal a gente observar, que ele não precisa ser um perfil somente para inbound. Não precisa trabalhar só inbound nesse perfil. Se eu quisesse, digamos, eu tenho uma equipe de vendas agressiva, uma equipe de vendas muito boa, e eu quero tracionar a minha agência, eu quero acelerar o trabalho comercial da agência. Eu posso trabalhar esse mesmo perfil em prospecção outbound. Posso trabalhar, por exemplo, preparar uma lista de clientes que se encaixem nesse perfil e sair procurando esses clientes para que eu possa acelerar o meu processo. Então, isso aqui te ajuda a fazer um filtro enorme na hora de entrada dos clientes. Né? Mas aí me perguntam, né? Vou até compartilhar na minha tela com vocês aqui, mas por que ter um ICP vai me ajudar a reter os clientes, né? Muito bonito falar de ICP e tudo, né? Mas parece que estou falando só de vendas. Não, estou falando de retenção aqui. Por que o ICP nos ajuda a reter clientes? Quando eu tenho um perfil ideal, eu sei exatamente quem é que está enxergando valor no meu projeto. Ou seja, eu não vou vender para pessoas que não estão encaixadas ali e que não tem como demandar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que eu venda para uma empresa que não tem um profissional dedicado de marketing. O que vai acontecer? As minhas demandas vão chegar lá, não vão ser prioridade. E a aprovação, como é que fica, né? E especialmente a aprovação, que o pessoal fala tanto, né? Mas aí eu não consigo aprovar. Mas se não tem um profissional de marketing, alguém que vai intermediar isso para você, o teu tempo de projeto vai ser muito maior e a entrega de resultado vai começando a ficar mais limitada, né? Porque tu depende, sim, claro, da aprovação do cliente para conseguir fazer as coisas, sem profissional de marketing. Exatamente. Ou, por exemplo, é uma empresa que tem ticket médio muito baixo. Aí eu vou oferecer um serviço que vai ter um ticket de 5, 6 mil de custo para o cliente, e o ticket médio deles era R$100, R$200. Olha o tanto de esforço que eu vou ter que fazer para gerar o ROI para esse cara. Olha o tanto de esforço que a gente vai ter que fazer para poder que ele se sinta que, não, eu tenho resultado e a coisa está acontecendo. Então, são alguns perfis, algumas coisas que a gente pode delimitar que vai facilitar esse processo, inclusive facilitar a retenção desse cliente. Vai facilitar a visão de valor do cliente. O cliente enxergar valor no nosso projeto. E para isso a gente tem que fazer essa delimitação. Então o ICP ajuda na retenção nesse sentido, de achar o cliente ideal, que vai enxergar valor no meu projeto e vai ficar mais tempo comigo dentro desse trabalho. O legal, sabe o que é? Dentro dessa pauta que a gente separou hoje, todas as coisas elas são encadeadas, né? Sim. Uma coisa leva a outra, que leva a próxima, que leva a próxima, né? E se a gente conseguir executar todas essas sequências de trabalho da maneira certa, certamente a nossa retenção vai aumentar em bastante. Com certeza. Vou compartilhar a tela de novo aqui com o pessoal.
Agora vamos falar um pouquinho sobre briefing de projeto. Olha só, depois que definiu o perfil ideal do cliente, né? Vamos sair vendendo? Então, agora eu vou sair vendendo qualquer coisa para qualquer um que está dentro do meu perfil. Está dentro do perfil. Opa! Ó, o Marcos Zerini falando que está dentro do perfil. O Marcos Zerini falando que dentro do perfil, está dentro do perfil, posso vender. Não, calma, vamos por partes, né? Quando a gente fala de perfil de projeto, imagine que você foi no médico, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, até falando sobre, quando a gente vai falar sobre briefing. Imagine que você foi no médico, deu uma dor no abdominal, você está com uma dor no seu abdômen aí, e você ficou com medo. Pode ser, o que será que vai ser, né? Aí você vai lá no médico, aí o médico olha para você, né? Faz pergunta assim, tá, qual é a tua idade? Tem filhos? Tu trabalha com o quê? Qual é a tua atividade laboral? Nem olha pra cara. Não, mas doutor, eu tô com dor aqui e tal. Ó, remedinho para gases, 3 vezes por semana, vai aqui na farmácia do lado, que é meu parceiro, pode comprar, que é tudo certo. Eu não sei você, conferir nesse médico? Jamais. Eu também não. Né? Ou eu provavelmente procuraria uma segunda opinião. Então, por que a gente acha que, às vezes, a gente apresentar um projeto e um serviço que tem empacotado o cliente de uma maneira qualquer, ele vai querer comprar, né? Quando a gente apresenta um produto, um serviço, antes de fazer um briefing, é como se a gente fosse médico. A gente está oferecendo uma solução para um problema que a gente nem sabe qual que é. Eu estou dando remédio para câncer para quem tem dor de cabeça. Ou posso estar dando remédio para dor de cabeça para quem tem câncer, né? Então, quando a gente começa a ter essa ideia de ter um briefing, a gente consegue enxergar muito mais, né, aprofundadamente a situação do meu cliente. Mas por que é importante a gente realizar esse briefing? Primeiro, obter as informações para criar um melhor projeto. Quando eu crio um projeto baseado nas dores do meu cliente, eu consigo fazer uma coisa muito mais assertiva, levar uma solução muito mais certa. Desenhar uma solução que é compatível com o que ele está esperando. Durante o briefing, muitas vezes, essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes a gente ver na parte comercial, né? É que surgem as dúvidas e necessidades mais latentes. É nesse momento que tu está colhendo o briefing do teu cliente que tu percebe quais são as dores de verdade dele, né? E tem uma quarta questão, que acho que é uma coisa que todo vendedor gosta de ter, né? É quando a gente olha as respostas do briefing, a gente consegue ter uma análise na nossa mão do que oferecer e de ser assertivo no nosso fechamento comercial. Quando eu crio uma proposta de vendas que é baseada na dor do meu cliente, a chance de eu vender é muito maior. É até aquela questão de evitar a discussão de preço, né? A gente para de discutir preço de projeto porque eu estou discutindo valor. Sim. Eu tenho uma dor. Lembra lá do meu ICP? Meu cliente tem dinheiro para pagar. Meu cliente tem um perfil de empresa que me interessa. Eu já descobri a dor dele. Consigo fazer um projeto que esteja encaixado com aquilo que ele precisa. A chance de dar certo é muito grande. Então, essa é a grande vantagem de a gente ter um briefing, né? E quando a gente erra no briefing? E aí, o que acontece quando a gente erra no briefing, Aline? E aí o projeto não sai como tem que ser, não sai dentro de acordo com a dor do cliente, né? Exatamente. Ó, grande chance de a gente oferecer algo inadequado, né? A percepção de valor começa a ficar baixa e o preço começa a ficar alto. Eles começam a discussões de valor. Mas esse projeto é muito caro. Mas não dá para baixar aqui? Não dá, porque o que o cliente está vendo? Está vendo um bolo de entregáveis e não um projeto de resultados. Um projeto que vai satisfazer a situação dele, né? Falta de confiança na proposta. E aí vem com as propostas de teste. Nossa. Vou fazer um contratinho de 3 meses aí para ver se dá certo, né? Perda de negócios e a baixa retenção de clientes. Né? Sabe, Aline, tem um caso que aconteceu com as agências que eu conheço aqui em Florianópolis, que foi uma coisa muito interessante. Um supermercado, uma rede de supermercados aqui, né, chamou 10 agências para concorrência, para saber para quem eles iam entregar a conta do digital deles, né? E eles acabaram fechando com uma agência que eu atendo, né? E eles depois, no final da negociação, eles deram feedback. Eles falaram o seguinte: olha, eu queria dizer que vocês ganharam essa conta nossa aqui por um único fator. Todas as outras 9 agências me ofereceram um pacote para vender mais. E vocês entenderam que o meu problema não era vender mais, mas sim ter relacionamento com a minha base de clientes. Então, o que eles foram efetivos? Em fazer um briefing certo. Eles olharam para o cliente com bons olhos, olharam para dentro do negócio do cliente, entraram lá dentro e perceberam: esse cara, ele não precisa mais vender, ele não precisa gerar leads, ele não precisa trabalhar uma coisa padrão. Ele quer relacionamento com os clientes dele. Ele quer trabalhar aquilo que ele precisa. E por isso eles ganharam a conta. Então, o que eles fizeram? Eles deram o remédio certo para a doença certa. Não saíram oferecendo um remédio prescrito simplesmente porque era o que eles tinham em gaveta. Então, isso é geração de valor. Isso é mostrar o diferencial para o cliente. Né? E, Marcos, muitas vezes o cliente nem ele sabe exatamente o que ele quer. E quando ele vai conversando contigo, passando as informações do briefing, aquilo começa a ficar mais claro. Né? Porque o cliente também está na correria do dia a dia dele, né? Da mesma forma que a gente tem a correria dentro da agência, o cliente também tem a correria, ele não consegue parar muitas vezes para observar
quais são as suas dores realmente, né? Então, aquele processo de briefing que você está conversando, está entendendo um pouco melhor as necessidades do cliente, ele mesmo vai falando e muitas vezes ele mesmo vai entendendo o que tá sendo necessário. E na hora de apresentar o projeto, quando tu realmente consegue captar essa dor do cliente, aí não tem jeito. Realmente a tua efetividade de proposta é muito maior. Pensando um pouquinho em negócios, né? Falando de negócios. Digamos que você tem uma empresa de alimentos, né? E chega uma pessoa lá e te oferece um projeto que vai custar 50 mil reais. Tu acha barato, tu acha caro? Se 50 mil reais me gerar 5 milhões, sim. Agora, se for 50 mil para entregar um monte de blog post, um monte de Facebook, um monte de coisa padrãozinha, caro. A questão está na proposta de valor, não de preço. O quanto de valor a gente está gerando para os nossos clientes. Quanto mais valor tu gerar, mais tu vai segurar o cliente contigo, mais tempo vai ficar satisfeito, mais renovação de contrato, mais retenção de cliente. Então, tudo é passo a passo, desde o início, encadeadinho, fechadinho, que a gente consegue fazer um projeto ser mais a longo prazo, né? Então, briefing bem feito, mais um trabalho bem executado, né? Porque não adianta fazer um bom briefing e depois não entregar o que a gente prometeu, né? É igual cliente fidelizado, o cliente fica muito mais tempo conosco, né? Então, isso vai ajudar muito a gente ter mais clientes com saúde. Muitas vezes, até eu tenho agências que eu falo, né? Muitas vezes é melhor tu crescer um cliente por mês e estruturado e conseguir solidificar o teu projeto, do que tu crescer 10 clientes no mês, perde 5 no outro. Cresce mais 10 no outro, perde 5 no outro. Perde 5 no outro de novo, aí não cresce nenhum. Vai ficar com uma gangorra emocional e financeira que tu não consegue ter previsibilidade nenhuma. A gente tem, aqui na RD, a gente tem esse conceito de trabalhar uma receita previsível e escalável. E a gente quer que as agências também sintam isso no seu core business, tenham isso no seu dia a dia, ter uma receita previsível e escalável. Fazer o negócio de agência começar a escalar de uma maneira previsível e tranquila, e suave, né? Ninguém precisa escalar e depois cai tudo de novo. Depois escala de novo, cai de novo. Aí vira uma gangorra emocional, aí vem as gastrites dos nossos amigos da agência, aí vem as canseiras, os overnights, né? Não precisa disso, a gente pode ter um trabalho muito mais tranquilo e saudável se a gente conseguir estruturar essas entregas. Até acho que eu queria falar uma coisa que a produção está me avisando aqui, se você quiser mandar perguntas para a gente, pode mandar as perguntas, tá? A gente está passando meio rapidão, assim, pelos tópicos, mas você pode mandar perguntas, tá? A nossa produção está acompanhando aqui com a gente, e eles vão nos mandando as perguntas aqui, e a gente vai respondendo no final, a gente vai ter um período para poder responder as perguntas de vocês, né? No chat do YouTube, obrigado. Então, a produção já falou aqui no ponto. Produção! No chat do YouTube, você pode mandar as perguntas ali, que vão ser repassadas para nós, e a gente vai poder compartilhar um pouquinho com vocês ao final. Perfeito? Vamos lá. E, Marcos, já vou trazendo mais um ponto que eu acho que é bem importante. Quando a gente trabalha de previsibilidade de receita, é importante a gente ter uma carteira de clientes grande também, porque se realmente acontece a gente ter uma perda dentro desse tempo, a gente não tem um impacto tão forte dentro da previsão de recebimentos da agência, né? Então, é legal fazer isso, claro, a gente tem que ter a retenção, mas a gente sabe que, porventura, pode acontecer de a gente ter uma perda dentro desse interim, né? E é ideal a gente sempre ter esses clientes, claro, trabalhar para todos eles sempre permanecerem contigo, mas é bom a gente ter um pouco mais da tua receita dividida entre vários clientes, né? Para que vocês consigam ter realmente ter uma receita mais previsível, né? Às vezes, quando um cliente sai da tua carteira, tu não tem um impacto tão grande, né? É aquela velha história, né? Se eu tenho 2 clientes, eu perdi um, perdi 50% da minha receita. Se eu tenho 10, perdi um, daí diminui vários outros investimentos que você iria fazer, às vezes em aumento de equipe e tal, para poder atender novos clientes. Então, é importante tanto a retenção para você continuar tendo a tua receita e expandir, quanto também a aquisição, né, de novos clientes para que vocês consigam ter essa receita diluída, né, entre vários clientes. Com certeza. Quando a gente tem um balde bem selado embaixo de retenção, e a gente consegue trazer mais clientes, melhor ainda, ó. É só para cima, é só sucesso. Toda vida reta. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre oversell e undersell, né? O que é oversell e undersell? Muitas vezes a gente, como vendedor, a gente pensa assim, eu vou vender o produto mais caro que eu tenho na agência, vou vender o maior pacote que eu tenho, com o maior número de serviços possível. O cliente quer pagar, ele tem dinheiro para pagar, eu vou vender o maior número de serviços possíveis. Só que aí que tá, né? Será que isso é certo? Será que do ponto de vista de retenção e de rentabilidade de projeto, será que isso é mais certo? Vamos dar uma olhadinha nisso agora. Vamos agora mudar um pouquinho. Agora a gente não vai no médico, agora a gente vai comprar um carro, né? Vamos dizer que a gente foi comprar um carro. Você vai lá na loja, você tem lá um X dinheiros para comprar um carro, e você chega lá e o vendedor começa a te vender um carro muito mais caro do que tu pode pagar. Pô, é sonho ter carro. Eu quero ter esse carro é meu, eu quero comprar, eu tenho, né? Aí você vai lá e compra um carro mais caro.
aquele sabor de ter comprado o carro novo na hora certa, ele é muito bom. Mas 2 semanas depois que você comprou aquele carro mais caro, o que chega? O boleto para pagar. Nossa! E aí, como é que fica o negócio? Ou, e vamos pensar ao contrário agora. E chego lá para comprar um carro, né? Eu tenho dinheiro para comprar um carro completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, né? E chego lá e o vendedor, por um despreparo, ou por uma questão, sei lá, porque é o que ele tinha em estoque, ele vende um carro sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, com as portas travadas, tudo manual. O que vai acontecer? Economizei um dinheiro. Uma semana depois vai acontecer, putz, devia ter comprado Tô aqui passando calor. Passando calor, fazendo força para dirigir o carro aqui. Essa porta que não trava. Não consigo manobrar. Não consigo manobrar. Então, aí que tá. A frustração, ela vem logo na semana seguinte, no mês seguinte que seja. E com os clientes de agência é a mesma coisa. Uhum. Se a gente vende um produto errado para a dor dele, a gente vai causar a mesma frustração. Ou de um jeito por ter vendido a mais, ou de um outro jeito por ter vendido a menos. Né? Se a gente for pensar aqui, se a gente vender um pacote menor, o que vai acontecer? A gente receitou o remédio para dor de cabeça para quem está com câncer. Ou seja, não vai surtir efeito nenhum. O cara precisa de um resultado X e eu vou entregar meio X para ele. Né? O resultado esperado pelo cliente vai demorar muito mais do que ele precisa ou nem vai vir. Porque ele precisa de uma outra coisa e está receitando coisas menores para ele. Provavelmente, você na agência vai trabalhar muito mais do que trabalharia se tivesse vendido o produto certo. Uhum. Por quê? Porque aí o cliente começa a reclamar, o cliente começa a cobrar, não está vendo resultado. Então você vai acabar, de qualquer forma, trabalhando mais para tentar entregar resultado para ele, cobrando menos porque foi vendeu menos. Uhum. Então, esse é o problema. E o que vai acontecer no final? O cliente vai cancelar. Então, olhando por essa ótica, vender menos, fazer uma venda menor do que o cliente precisa, é um pecado. Uhum. É um pecado para o seu negócio, é um pecado para o negócio do seu cliente, porque ele não vai estar servido, ele vai estar com menos serviço do que ele precisa, tu vai estar trabalhando muito mais, vai estar gastando muito mais tempo e recursos da agência, porque querendo ou não, a gente tem que calcular os recursos da agência, a entrega da agência em hora homem, né? Então, daqui a pouco vai fazer teus homens trabalharem muito mais para poder entregar um resultado que tu não foi pago para isso. Então, esse é um grande problema de a gente vender menos ou vender mais, né? E agora, e se a gente vende um pacote maior? Se a gente vende um carro de luxo para quem tem condições de pagar só o popular, o que vai acontecer? Você fez o contrário, você receitou um remédio de câncer para quem tem dor de cabeça. Você está botando muito mais coisa do que ele realmente precisa. O custo do projeto vai pesar. O cliente vai aumentar a pressão violentamente, ele vai vir no pescoço da gente. Imagina, eu tenho 3 para pagar, ele me convenceu a pagar 5. Eu vou ter que cobrar resultado nos primeiros 15 dias. Se não tiver resultado nos primeiros 15 dias, eu vou lá cobrar esse cara da agência. Então, a gente acaba aumentando muito a pressão sobre a própria agência. E o que vai acontecer? Provavelmente você vai trabalhar mais do que te contrataram de novo, porque você vai querer ter esse anseio de entregar resultado. Aconteceu comigo esses tempos, sabe, Aline? Uma agência chegou para mim assim, Marcos, olha só, acabei de vender um pacote pro cara aqui, ele precisa que eu gere resultado em 15 dias para ele. Falei, olha, dá, mas vai correr bastante. Sim. Ou seja, muito mais do que aquelas horas que ele foi pago para trabalhar no contrato. E aí que tá. Então, sempre trabalhar uma venda alinhada, nem acima, nem abaixo, vender certo. Outra vantagem de vender certo, isso aqui que é, quando a gente consegue gerar um resultado bem positivo para o nosso cliente, a facilidade de ele aumentar o pacote na hora certa e continuar com a gente por um longo tempo é muito grande. Tem a hora certa de a gente aumentar o pacote. Sim. Tem a hora certa de eu dar o próximo passo com o cliente, de vender um pacote mais robusto. Então, a gente tem que entender a maturidade do cliente, tem que entender o momento de necessidade do negócio, quais são os resultados que ele precisa para aquele negócio, para que a gente consiga vender da maneira certa. Eu até separei uma frase aqui, né? Para reter, é preciso vender certo. Né? Não adianta a gente querer vender... Não adianta a gente querer vender algo acima ou abaixo da expectativa, que não vai suprir a necessidade do cliente e ele vai ficar frustrado nesse processo todo. Né? Não sei se acontece contigo também, Helene, já aconteceu com as agências que trabalham contigo? Nossa, meu Deus do céu, isso é uma das dores mais comuns, assim. Então, e realmente a gente sabe que as entregas, elas são feitas, né, você precisa de pessoal para fazer, ou seja, você vai estar onerando a sua equipe da agência, né, para fazer aquelas entregas que, nos dois casos, tanto vendendo menos quanto vendendo mais, vai ter muita gente despendendo tempo ali para entregar o sucesso para aquele cliente que, na verdade, não vai estar entregando no final, porque a expectativa dele ou é muito alta, ou realmente a gente vendeu uma expectativa um pouco mais baixa, mas que vai precisar de muito mais esforço para fazer. Isso mesmo. Bom, indo para o nosso próximo tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre alinhamento de expectativas na hora da venda. Né? Uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar com as agências que trabalham com a gente, Aline, é sempre a transparência, sabe? Quando a gente trabalha com transparência, com todo mundo que está envolvido no processo, seja os nossos fornecedores, seja os nossos clientes, a gente tem muito mais tranquilidade para fazer as coisas e muito mais assertividade e certeza, né?
Muita gente pensa até, chega a dizer assim, já tem cliente que falou assim, contratei uma agência, agora estou rico. Agora não tem mais, agora acabou aqui, ó. Só quando eu venho para cima aqui que tá, né? Tá tudo certo, né? Não tem problema, a agência vai resolver todos os meus problemas, Sim. né? Mas quando as expectativas estão alinhadas, né? A gente tem mais claridade de onde termina a responsabilidade da agência e onde começa a responsabilidade do cliente. Um grande erro que eu vejo nas empresas, e eu vejo nas agências, porque as agências também vendem isso para as pessoas, é que contratou a agência, deixa comigo que agora eu resolvo. Não é assim. Um trabalho de resultados, ele exige 4 mãos, ou 10 mãos, né? Ou 40 mãos, enfim, mas exige que o trabalho seja feito pela agência e pela empresa. Tem que ter um casamento, uma intersecção, e as duas têm que estar muito alinhadas nesse processo. Então, saber claramente onde começa o trabalho de um e termina de outro é muito importante. Não sei se essa reclamação já deve ter ouvido tanto quanto eu, né? Ah, Marcos, eu vendi aqui, eu estou gerando um monte de lead para o cliente, e o cliente não precisa enxergar o valor do meu projeto. A agência gera lead. O cliente tem que vender. Mas e como é que faz isso agora? Tem cliente que diz, cara, eu contratei a agência, eu achei que eles iam me dar resultado. Sim. Então, esses alinhamentos são muito importantes. Como a gente alinha isso, né? Como a gente faz para que as pessoas tenham isso claro, né? Eu até separei aqui algumas consequências da falta de alinhamento, né? Troca de responsabilidades. Ah, mas eu contratei a agência tinha que fazer. Tá, mas tu aprovou as pautas? Tu aprovou as artes? Tu aprovou o site novo que entrou no ar? Tu respondeu pro lead quando deixou para ti, né? Terceirização da culpa. Não, a culpa é da agência. Não, a culpa é do cliente que não vendeu. Sim. De quem é essa culpa? Ficou empurra, né? Fica empurra, né? Não é aquela história. De novo, o cão tá com 2 donos e o problema não é ninguém. Morreu de fome o cão de novo, né? Os prazos são perdidos, as expectativas não são supridas, estresse na relação de agência e cliente e, novamente, cancelamento de contrato. Então, tudo isso está impactando diretamente nessa questão de retenção. Já percebeu, já aconteceu com vocês de trabalhar num ambiente de alto estresse? Vocês, o cliente em cima de vocês, e o que está acontecendo? E falta o alinhamento de expectativa. Então, deixa claro o que tu pode ou não fazer, o que está no teu contrato, o que não está no teu contrato, desde o início da venda. Isso aqui é antes de vender, é quando tu está trabalhando ainda o contrato. Quando fica claro essas coisas todas, dificilmente se perde negócio. Dificilmente o cliente vai te cobrar dessa maneira, né? E agora também separei uma outra lista, já separei dos problemas, agora vamos ver das soluções, né? Como a gente pode alinhar as expectativas, né? O primeiro passo para isso que a gente pode estar fazendo é criar uma agenda de reuniões. Dentro do meu escopo de projeto, dentro do meu escopo dos meus entregáveis, que a gente faz lá no nosso projeto. No projeto vai ter 4 blog posts, vai ter 2 landing pages, vai ter X webinars, X e-books, enfim, né? Colocar o número de reuniões que vamos fazer. Faz uma reunião mensal, uma reunião de revisão de projetos mensal. A gente bota muitas vezes reunião só de relatório, mas bota uma reunião de revisão de projeto. Bota uma reunião em que tu vai lá chegar e aí, tá tudo certo. A cada 3 meses, a tal da RTS, né? Sim, a revisão trimestral do sucesso, já ia até comentar sobre isso, mas agora até puxando um pouquinho do que o Marcos falou, muitas vezes, mas eu entrego relatórios para o meu cliente, semanais, mensais, trimestrais, mas às vezes na entrega de relatório, muitas vezes o cliente não está ali na correria, também não vai ter tempo de olhar, ver o que está acontecendo, né? Então é importante a gente parar um tempo, né? Tanto do profissional da agência quanto do profissional do cliente, para debater, para mostrar os números, para poder conversar. E nessas conversas, muitas vezes a gente vai pegar algumas outras dores que foram surgindo ao longo do projeto, né? E já vai mitigando o risco de cancelamento. Porque se a gente pensar, né? A gente falou muitas coisas em relação a gente trabalhar, chegar no final o cliente cancelar. Isso é muito frustrante, assim, é frustrante tanto... É frustrante para o cliente, é frustrante para a agência, né, e para os profissionais que estavam envolvidos dentro do projeto, porque a gente teve um sprint de trabalho muito forte, todo mundo se colocou ali à disposição para fazer dar certo, e às vezes não deu certo por uma questão de comunicação, por uma questão de que às vezes a gente não conseguiu enxergar em algum momento que o cliente estava dando algum sinal e a gente não pescou aquilo ali, não entendeu direito. Então, essas reuniões são importantíssimas. Ter esse contato, é a comunicação. E não só a comunicação por e-mail, ou só dar uma ligadinha. Vai lá, senta, separa um tempo da tua equipe, ou do teu atendimento, ou seu mesmo, para ir lá e conversar direto com o cliente e já pegar algumas questões que podem estar aparecendo ao longo do projeto. Né? Muitas vezes eu vejo a agência fazendo uma reunião de alinhamento inicial. Vai lá e leva a equipe inteira da agência para a empresa do cara e faz baita reunião de alinhamento inicial. Beleza. Só que depois de 6 meses, será que as dores são as mesmas? Será que aquelas dores já não curou, agora não tendo outras dores lá na frente? Com certeza. Então, para saber exatamente quais são as dores que o teu cliente está vivendo nesses momentos agora, tu tem que estar alinhado. Então essas reuniões servem para isso. Para entender a cada momento é um acompanhamento. O que está doendo agora? O
que a gente tem que resolver agora? Qual é o próximo passo? O que a gente vai fazer agora? Beleza, agora já gera o lead, agora tem que qualificar. Bom, agora já qualifiquei lead, agora tem que ajudar eles a vender para os leads. Então, todo esse tipo de serviços são coisas que a gente pode, inclusive, até preparar outros pacotes de serviço e agregar conforme o tempo vai passando. A gente começou com um trabalho enxuto, para geração de lead. Beleza, já estou gerando lead, está dando sucesso. Agora tem tanto lead e os caras não sabem qualificar. Então, vamos vender uma qualificação de leads. Beleza, agora já gero lead, já qualifico e já entrego para o comercial. O comercial não sabe vender. Então, vamos fazer um treinamento comercial. Vamos ensinar os caras a vender para os leads de inbound. Então, todas essas coisas, na verdade, são oportunidades que tu tem nesse contato com o teu cliente de aumentar o teu pacote de serviços junto com ele e, ao mesmo tempo, trabalhar esse relacionamento aproximado para saber exatamente quais são as dores do cliente. E o upsell vai acontecer no momento correto, né? Exatamente. Não você fazer um oversell, como tu falou agora, e você vai conseguir, com certeza, ir acompanhando muito mais o ritmo do cliente, né? O ritmo das entregas que você está fazendo. Exatamente. Outra questão que eu levantei aqui é ser transparente desde o início. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Daqui a pouco, esses dias aconteceu com um cliente, com uma agência parceira minha. Marcos, tu tem alguém que faça filmagem de drone? Eu falei, não, eu não conheço ninguém, eu trabalho com agência de marketing, eu trabalho com software na RD Station, RD, né? Mas por que aconteceu? Não, eu acabei de vender um pacote que eu vou entregar filmagem de drone e eu não tenho como filmar, eu não sei filmar nunca, não tenho nem drone, né? Falei, você tá um pouco enrascado. É uma cilada. É uma cilada, Bida. O que acontece? Muitas vezes no anseio de vender, de querer fechar um contrato, de querer fechar um negócio, a gente promete coisas que não são reais, coisas que não tem capacidade de entregar, coisas que não tem condições de fazer naquele momento. E acabam entrando em ciladas, como a própria Aline falou agora, né? Então, ser transparente é muito importante. O que tu pode fazer, tu promete. Tu não pode fazer, tu não promete. Tu não diz que vai fazer, né? Outra questão, né? Não presumir nem supor. Não, mas eu achei que o cliente se esperava aquilo, eu pensei que o cliente... Nós somos todos adultos, vamos perguntar, as pessoas respondem, né? Esse dia eu estava brincando com a minha filha, não, mas eu achei que não sei o que, eu falei, filha, não acha, pergunta, né? E é assim que é, nós temos que perguntar para ter clareza nesse momento, né? Quando a gente tem clareza exatamente do que está acontecendo, qual é a dor verdadeira dele, e se eu posso realmente suprir a dor, aí a relação está perfeita, não tem estresse de relação, tudo acontece como tem que ser, né? Outro ponto, não venda algo que você não vai entregar. Não promete algo que tu não vai cumprir, como esse caso do drone também, né? Se tu não tem condições de fazer filmagem de drone, tu não tem experiência, não tem expertise, não vende. Vende o que tu sabe fazer. Vende aquilo que tu tem capacidade de entregar. Eu não tenho capacidade de entregar ainda, mas eu estou me capacitando. Fantástico, te capacita, depois entrega, depois bota no pacote, né? E por último, que eu acho que é um ponto bem interessante, que eu acho que isso deveria ser um anexo do contrato das agências, é criar um SLA agência-cliente. SLA é um termo que a gente usa muito aqui na RD, né? É um documento, né? Um documento que chama-se acordo de nível de serviço. O que tu vai entregar e o que tem que esperar do cliente. Por exemplo, nesse documento pode constar, se em 7 dias as artes não estiverem aprovadas, elas vão para o ar da mesma maneira. Se em 15 dias o material X, um e-book, não for revisado, ele vai para o ar da mesma maneira. Por quê? Dessa maneira tu evita atraso nos teus processos, nos teus prazos, tu evita um represamento de projetos, e tu consegue ter uma fluência muito maior na hora de tu fazer esses entregáveis, de botar esses entregáveis no ar. Então, esse SLA é muito importante. Por exemplo, outra coisa que pode estar no SLA, a responsabilidade da agência é gerar leads. A responsabilidade de vender para os leads é do cliente, né? Mas eu não sei como vender. Não tem problema, tu pode vender um pacote para ajudar ele a vender, pode. Tu pode criar um departamento de pré-vendas, tem agências que estão fazendo isso hoje. Geram leads, criar um departamento de pré-venda para qualificar esses leads e entregam já o lead qualificado só para o cara vender. Fantástico. Mas tudo isso tem que estar dentro do teu acordo de nível de serviço. Tem que estar dentro do teu SLA, daquilo que tu vai fazer ou não vai fazer. Não importa. Tu pode até vender para o cara, se for o caso. Sim. Mas tem que estar dentro do teu SLA. Tudo que está claro, tudo que está escrito, não dá problema. Tudo que você falou previamente e pré-acordou antes de fechar o contrato, aquilo é o que vale, né? Então, quando a gente tem isso aí, a gente consegue ter essa tranquilidade, né? Eu trouxe uma frase que, sabe aquelas frases que a gente aprende com os pais da gente, assim? Sim. Aquelas frases antigas, assim, né? Negociações claras conservam amizades e clientes. Então, quando a gente tem negociação clara, quando a gente está deixando claro o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer, a gente conserva os clientes com a gente. Então, essa que é o grande lance, né? Ser transparente, ser real, não tentar fazer uma coisa que a gente não consegue fazer. Não ter agonia de vender. A gente não precisa ter agonia. A gente vai conseguir vender. Tem clientes que querem o que a gente tem para oferecer.
eu só não posso oferecer aquilo que eu não posso entregar. É simples, né? Bom, agora a gente parte para uma última parte do nosso webinar de hoje, que é falar um pouquinho sobre ferramentas, né, e como a gente pode fazer tudo que a gente falou aqui agora, né? Eu separei um pouquinho aqui, vou até compartilhar a tela com vocês. Deixa eu perguntar para a produção. Produção, nós vamos disponibilizar os links do webinar depois, não? Vamos sim. Ah, então perfeito. Então tá bom, vai ser disponibilizado para vocês depois por e-mail. E todos esses links que a gente está falando aqui são clicáveis e vocês podem consultar depois. São materiais da RD, né? São alguns blog posts da RD e alguns materiais que a gente usa aqui na RD também em recorrência para poder passar para os nossos parceiros. Vocês vão poder consultar, trabalhar com tudo que a gente passar aqui para vocês, tá? Primeiro, né, falando um pouquinho sobre ICP. Como é que a gente pode trabalhar o ICP? Além de trabalhar a questão de desenhar o perfil, a gente pode usar a nossa calculadora de fit, né? Vou até abrir aqui para a gente dar uma olhadinha na calculadora de fit, para vocês conhecerem ela aqui. Essa calculadora, eu consigo botar aqui, por exemplo, um site de um site qualquer, posso colocar as palavras-chave, posso colocar uma série de outras informações e ele vai dar um percentual de fit. Se o meu percentual de fit for baixo, né? Aqui eu vou baixar a volagem para vocês darem uma olhadinha aqui. Aqui. Tem várias perguntas, né? Se o nosso percentual for baixo, nosso percentual de fit for baixo, é melhor eu abrir os olhos. Será que vale a pena pegar esse cliente para atender? Será que esse cliente está dentro do meu padrão, dentro do meu ICP? Então, desenhar isso é muito importante. Outro link que eu deixei para a gente aqui, que eu não vou abrir agora, é o link do plano perfeito. A RD está lançando uma campanha para que a gente venha entender quais são os nossos perfis ideais de cliente. Para que a gente venha entender quem é o cliente ideal para ter um projeto da sua agência. Então, você pode ter esse acesso a esse link ali e conhecer bastante sobre o plano perfeito de como fazer clientes ideais para vocês. E por último, também deixei um post mais conceitual do nosso blog aqui da RD, falando um pouco sobre público-alvo, cliente ideal, buyer persona e quais são suas diferenças, né? Então, para você entender o que é o buyer persona, o que é aquilo que a gente faz para poder escrever materiais, o que é o cliente ideal, o que é aquilo que a gente separa para poder vender os nossos projetos, o que é público-alvo, enfim, né? Poder separar essas três coisas, né? E entender o que cada uma delas faz dentro desse projeto, né? Ainda falando de briefing, agora, né? Nós temos a nossa ferramenta de briefing. Lançamento. Essa é fresquinha, né? É fresquinha, assim. Né? E eu também deixei também como sugestão de leitura o nosso modelo de briefing, como se preparar para conduzir uma reunião personalizada com o seu potencial cliente, né? Então, também é um modelo de leitura. Eu vou abrir aqui a ferramenta de briefing, para a gente dar uma olhada nela aqui. A Aline vai nos explicar um pouquinho sobre ela. Aline, pode explicar, Aline. Legal. Então, gente, a ferramenta para a construção de briefing, né, ela foi uma ferramenta desenvolvida com que a gente precisa, basicamente, perguntar para o cliente na hora do briefing. Claro, a gente não vai fazer uma entrevista ali, faz a pergunta, faz a resposta, mas ele traz algumas dicas, algumas perguntas super importantes que tem que constar dentro do briefing, né? Então, inicialmente, você vai colocar o nome, o e-mail, a empresa, o website, qual que é a área de atuação. Pode, se tu puder ir preenchendo aí. Vamos lá, Marcos, a gente vai fazer um bate-bola aqui. Vamos lá. Então, vamos botar o Marcos aqui, que é o nosso cliente. E-mail, né? Opa. A empresa. Vou botar uma empresa aqui, qual empresa eu vou botar? Coloca resultados digitais, Resultados digitais, né? O website. Então, assim, o que vai acontecer, né? Nessa ferramenta de briefing, ela é ideal para você levar ela numa reunião com o cliente, já para conseguir tirar as primeiras informações para construir a sua proposta, né? Então, você vai colocar qual que é a área de atuação, o cargo. Na verdade, assim, ó, você consegue colocar dentro dessa ferramenta todas as informações e depois vai gerar um relatório, tá? Então, por exemplo, aqui, vai colocar o nome do projeto, o nome do potencial cliente, e aqui a gente tem alguns que são os principais objetivos dos clientes ao montar uma estratégia de marketing digital. Isso você vai, na conversa, identificando, né? Então, a gente tem gerar leads qualificados, vender para leads, ser referência na internet. Você pode colocar quais são os principais objetivos. E algum outro objetivo que o cliente tenha citado nessa reunião que vocês vão fazer, tá? É importante até falar, né, Marcos, que às vezes, assim, a gente tem como agência, a gente faz o briefing só depois que eu fechei a conta. Não, na verdade, o briefing, o ideal é que a gente faça o briefing antes, né? Que a gente consiga primeiro captar as informações e aí sim, depois que você fechar o contrato, você faz uma outra reunião de outros alinhamentos que você tem que fazer. Mas o briefing é uma reunião que vem antes. Sim. Né? Até porque, como a gente falou antes aqui, a gente desenhou o ICP
e vou fazer um briefing, beleza, fiz o briefing, aí que eu vou achar a dor para poder vender o cliente. Justamente. Depois de detalhar projeto, planejamento mais aprofundado, mas o briefing é prévio. Ele é prévio, justamente. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de proposta de valor, então vou ter algumas informações, por exemplo, quais são os produtos e serviços que esse cliente vende, e a partir desse momento, muitas vezes, você vai já conseguindo conquistar algumas informações que são importantes, né? O target, qual que é o público que ele quer atingir, qual que é o cliente ideal dele, né? Então, o ICP do cliente dele, né? Em produtos e serviços. A gente vai perguntar, identificar, né, quais são os que você gostaria de focar as ações, porque muitas vezes a gente já tem um produto que já está vendendo muito bem, mas eu quero vender aquele produto que não tá, que está encalhado, às vezes, no estoque, né, ou quero vender aquele serviço que, às vezes, eu tenho um ticket médio alto, mas eu tenho um serviço menor, né, então, tipo, um ticket médio alto, mas sai menos, né. Presença digital, então a gente já vai identificar, desculpa. Eu pulei aqui, perdão. Os canais de comunicação. Então, como a sua empresa já se comunica hoje, né? Então, aí já vai até entender justamente se é uma empresa que já tem uma maturidade digital, né? Se já está utilizando o marketing digital nas suas estratégias, ou se às vezes é uma empresa muito focada numa estratégia offline, que às vezes não tem a maturidade digital ainda, não está ambientada. A mesma coisa nos canais de venda, né? Então, se a gente vai ter algum canal de venda que é conflitante, né? Se, por exemplo, eu quero vender mais no meu... Se é uma empresa que tem lojas físicas de e-commerce, qual dos canais que eu vou querer vender mais, né? Presença digital, que também vai te ajudar na questão da maturidade digital, se ele já tem, enfim, fanpage, se ele já investe em marketing digital, já está tendo um resultado ali com a presença digital. Pode botar para frente. E aí a gente vai voltar para o funil, né? Quando a gente está construindo uma proposta é muito importante. Então, entender um pouco como está o seu funil atual, mesmo que o cliente às vezes não tenha muita ideia, tipo, exatamente saber como é que está o funil, mas aí você vai poder vai perguntando, né? Hoje, como é que é o número de visitas, número de quantas visitas viraram contatos, né, nesse tempo todo, e quantas dessas foram trabalhadas efetivamente, né? E aí, o funil atual investindo em inbound. Esse funil atual é interessante, a gente pode colocar, trazer para uma outra ferramenta que a gente tem também, tá? Que é a ferramenta que vai puxar os valores por segmento. Benchmarking o benchmarking do funil. Benchmarking Muito bem, obrigada, bem lembrado. Então, você vai usar o benchmarking do funil para te ajudar a preencher esse funil. Pode baixar mais um pouquinho. Vamos baixar aqui. Marcos, vou botar para a tela, que eu estou aqui operando. O Marcos está fazendo aqui toda... E aí, a gente vai avançar. Feito isso, tá pronto. Então, você pode acessar o briefing, baixar o PDF, você pode até mandar para o cliente também, né? Ó, esse aqui foi o que a gente conversou. Isso é muito importante, porque você tem um documento que está registrado, não ficou tipo uma reunião sem uma ata, sem entender o que o cliente quer, e você pode revisar, né? Pode validar com o cliente, olha, eu tive essas impressões aqui, faz sentido para você? Muitas vezes o cliente pode ter lembrado de alguma coisa após reunião e pode te ajudar. Então, nisso vocês vão conversando e tendo realmente mais uma expectativa alinhada em relação ao projeto. Um ponto importante que tu falou agora, que eu estava lembrando aqui, até que a gente não comentou, né? Muita gente, às vezes, eu fiz o briefing com o cliente, quanto fez? Não, eu fiz por Skype. Fiz por WhatsApp, mandei as perguntas e ele me respondeu, mandei por e-mail. Não, sim. O briefing, muitas vezes, ele é mais importante do que fazer ao vivo do que qualquer outra maneira, pelo seguinte fato. Muitas vezes o problema não é a resposta que ele está te dando, mas é como ele está falando para ti. Quais são as dores que ele está tendo? Às vezes tu consegue pegar, perceber situações que ele não falou, mas são percebidas. Sim. Então, tu estar com o teu cliente na hora de fazer um briefing, saber como perguntar as coisas certas na hora certa, vai fazer com que tenha um briefing muito mais verdadeiro. Uma coisa é mandar por e-mail lá... Sim, um questionário. Isso não é um briefing, eu não estou entendendo a dor, eu não estou lá querendo entender a situação real, eu estou simplesmente mandando umas perguntas lá para o cara responder de qualquer forma. Sim. Né? Que ele vai responder rapidamente e nem vai dar muita bola para aquilo. Exatamente. Né? Não vai ser um tempo de qualidade que ele vai separar para estar conversando sobre o negócio dele. Né? Bom, e para finalizar, né, já estamos indo para a nossa última parte, para o tempo das perguntas e respostas aqui, né? Eu deixei uma frase meio impactante, né, Aline? Eu falei aqui, eu deixei uma frase meio de efeito aqui, né? O cliente é o motivo pelo qual você vai trabalhar. Se ele for embora, você também vai. Daí a importância de reter clientes. Já pensou? Daqui a pouco, acabar os clientes, fechou um negócio. Nosso negócio se mantém aberto se a gente tem clientes, se a gente retém os clientes. Então, vender, sim. Reter também. A gente é obrigado a trabalhar essas duas verticais dentro do nosso negócio. Vender bem e reter bem. Se a gente consegue ter isso aí, a gente tem um crescimento muito maior e tem um sucesso enorme, né? Bom,
agora chegou a parte das perguntas e respostas. Né? Pô, eu queria fazer um passo-repassa aqui, uma brincadeira. Assim, né? Bom, produção, como é que são as nossas perguntas aí? Deixa eu ver no meu ponto aqui. Tá, manda a pergunta aí. Tá, a calculadora de FIT, tá? Você pode pedir para o seu farmer, ele tem acesso a essa calculadora e pode te passar, e também vai estar no nosso PDF do seminário de hoje. Então, se você quiser trabalhar com a calculadora de FIT, você pode simplesmente pedir para o teu farmer, ele te manda o link direto, ou espera receber no seu e-mail aí o nosso material, o nosso compilado no final ali, para poder utilizá-lo com mais tranquilidade, tá? Nós temos outras maneiras de trabalhar isso. Nós temos, inclusive, algumas outras planilhas que a gente pode estar te auxiliando nesse processo. O mais importante que eu queria deixar aqui, até, Aline, acho que a Aline está aqui comigo para reforçar isso, né? Vocês, parceiros da Resultados Digitais, vocês têm 2 pontos de contato aqui dentro. Vocês têm um farmer, que vai ajudar vocês nos negócios, vai ajudar vocês a criar ICP, vai ajudar vocês a prospectar novos negócios, a como escalar a parte comercial de vocês. E vocês também têm um outro braço aqui dentro, que é o time de CS. Na verdade, todos nós somos um, né? Mas a gente divide as atuações aqui para que você possa ter um trabalho diferenciado. O CS, o foco dele é... Explica tu, né? Melhor do que o farmer falar do CS, o CS é o CS, né? Então, o CS, ele tem o suporte, tem o apoio para construir as estratégias, né? Para discutir as estratégias que você está fazendo com esse cliente, especificamente quando esse cliente já está dentro da casa, né? Então, a gente vai discutir todo um plano de ação que foi feito para esse cliente logo após fechamento de venda. Então, assim, procura o seu CS logo após fechar a venda também, né? Então, assim, não deixe para procurar quando às vezes, nossa, meu Deus, agora tá difícil aqui, eu não estou conseguindo entregar. Porque a gente consegue já fazer um acompanhamento desde o comecinho do projeto com você, né? E te ajudar a entregar os resultados, dar alguns insights interessantes aí para o cliente, né? Para você levar para o cliente. Então, o CS está te ajudando justamente a questão da retenção, né? Sendo esse teu braço, esse teu apoio dentro da Resultados Digitais para entrega de sucesso para os clientes. É isso mesmo. Então, assim, vocês podem contar com o time completo, né? Você pode contar tanto com CS quanto com Farmer. E assim, você tem uma pergunta, não sabe para quem perguntar, pergunta. Pode você perguntar para o Farmer, isso aqui não é comigo, isso aqui é com a Aline. Perguntar para a Aline uma coisa de venda, isso aqui não é com a Aline, é com o Marcos. Não tem problema. Manda a pergunta para o seu CS, manda a pergunta para o seu Farmer, que a gente vai deliberar aqui dentro. Todos nós temos, como eu posso dizer assim, não é nem a capacidade, mas temos o compromisso de ajudar vocês no crescimento de vocês. Então, independente da pergunta, manda. Se a gente não for com a gente vai endereçar a pergunta para quem tem que responder e você vai ter essa resposta também. Uma outra pergunta que surgiu aqui também, Aline, é sobre onde encontrar a ferramenta de briefing. Tá? Você também pode pedir para o seu CS ou para o seu Farmer, tá? que a gente consegue enviar para vocês isso com tranquilidade. Isso. Também foi enviada, se não me engano, uma campanha por e-mail para que os parceiros pudessem receber. O marketing enviou por e-mail, mas pode solicitar a gente, né? A gente solicita também para um reenvio, sem problemas. Isso aí. Gente, estamos chegando ao final do nosso webinário de hoje. Isso. Foi um prazer estar com vocês. Só um pouquinho, né? Produção. O ponto está chamando de novo. Médio baixo. Perdeu um caso recente para mim, cobrava R$1.000 em vale. Nossa, isso é uma pergunta bem interessante, né? Provavelmente, né, como é que a gente pode concorrer com um preço baixo? É trabalhando um briefing muito efetivo. O que acontece? Quando a gente tem uma discussão de valor, de preço, melhor dizendo, é porque provavelmente na hora de gerar valor, a gente não conseguiu chegar naquele desejo do meu cliente, né? O cliente não ficou satisfeito com os meus valores que eu gerei para ele. Então, quando a gente começa a discutir muito sobre o que eu vou entregar e não sobre resultado, sobre como eu vou gerar novos resultados, novas vendas, novos leads para o meu cliente, a gente entra nessa discussão de preço. E acaba que a gente fica escutando, putz, o cara lá cobrou por R$1.000 o serviço que eu ia cobrar 2.500, né? Então, a gente tem que procurar se diferenciar nesse processo, né? Uma vez, quando eu comecei na minha carreira de vendas, até vou compartilhar uma coisa da minha vida pessoal, né? Eu comecei a trabalhar com vendas e aí comecei a perceber. Bom, existem 2 tipos de vendedores, né? Ou existe o vendedor que vende commodity, que vende caneta Bic, e existe o vendedor que é um vendedor diferenciado, que vende Montblanc, né? Obviamente que os 2 tipos de vendedor são vendedores, mas não fazem o mesmo trabalho, né? Um faz um trabalho para bastantão. O que vende Bic, ele tem que vender muita Bic para ganhar dinheiro. Agora, o que vende Montblanc, ele tem que vender menos, mas ele ganha muito mais. Então, tem que ser um trabalho muito mais especializado. Se você quer ter um ticket médio diferenciado, um trabalho que seja mais valorizado, você precisa
ter uma performance diferenciada, você precisa se preparar de uma maneira diferenciada. Você não pode querer se comparar com quem vende por R$1.000 e querer entregar o mesmo valor. Você tem que entregar muito mais valor. E quando eu falo valor, eu estou falando em valor, não valor monetário, né? Mas em valor de qualidade de serviço, né? E a qualidade de serviço começa desde o início, desde o teu ICP, passando pelo briefing, passando por um alinhamento de expectativas na hora da proposta, e assim por diante, né? O concorrente... Ah, entendi. Aqui acabaram de nos passar que o concorrente era outra agência parceira. Infelizmente, a gente não tem o controle sobre o serviço dos nossos parceiros, né? Cada um tem um jeito de oferecer o serviço e, consequentemente, tem o seu direito de cobrar. Eu, sinceramente, no meu ponto de vista, acho que cobrar muito pouco por um serviço, tu vai estar pagando para trabalhar. Quando tu não bota na ponta do lápis o quanto tu está gastando naquele projeto, porque muitas vezes a gente confunde as coisas, né? Eu vim do mercado de produto. Então, como é que a gente faz a análise? Bom, eu vendi X, mas eu tinha que pagar X para a fábrica, né? E sobrava, né? Eu pagava Y para a fábrica, sobrava Z para mim. Agora, num trabalho que é trabalho manual, digamos assim, que é um trabalho de quem pensa que é de agência, não tem um produto envolvido, eu falo, vou cobrar 1.000 e depois eu vejo. Só que o custo de horas e o custo de pessoas envolvidas no projeto. Cobrar pouco por um projeto é um crime para o teu próprio negócio. É um tiro no pé. Então, essas são as questões que a gente tem que estar sempre analisando, né? E, Marcos, puxando esse gancho também, é importante dizer que muitas vezes talvez esse cliente não seja o cliente de perfil que você quer. Exatamente. Porque um cliente vai, por exemplo, gostaria de pagar R$1.000. Primeiro, talvez não viu o valor dentro da tua proposta, mas talvez não seja também um cliente que esteja adequado ao que você pode entregar também, né? Então, a gente pode, é sempre bom fazer uma equalização, né? Entender se está dentro do perfil, né? Se tudo se ele se encaixa, né? Bom, gente, estamos chegando ao fim, né, do nosso primeiro webinar dessa semana. Vocês vão ter mais 4 webinários falando sobre retenção e como vocês podem trabalhar isso dentro da agência de vocês. Eu espero que vocês nos acompanhem. E aqueles que não puderam assistir ao vivo, que esses estão gravados, e se quiserem fazer perguntas ou continuar fazendo perguntas depois, pode chamar seu farmer, chama o seu CS, que a gente vai atrás de vocês aí, a gente ajuda vocês nesse processo aí. Com certeza. Beleza? Aline, palavras finais, deixar essa honra para você, né? Então, gente, muito obrigada mesmo pela atenção, participação de vocês. A gente deseja boas vendas, boas retenções também, né? Que os clientes permaneçam com vocês. Vamos tirar o furo do balde, pode ter sido fechado. Com certeza. Só crescer. Tá bom, gente? Um abração. Até mais.